Boa noite, meus irmãos. Hoje vamos para águas mais profundas, né? Agora a palavra é bem mais específica para a igreja. Aqueles que quiserem ouvir também, fique à vontade, mas para ouvir o que eu tenho que dizer, tem que amar a palavra do Senhor. Na realidade, esse canal aqui é mais para quem ama mesmo, para quem gosta de se aprofundar nas escrituras. Para quem gosta de ficar em águas rasas, não ficará nesse canal. Mas montando as peças do relacionamento, nós vamos falar hoje da peça 3.1, que fala sobre frutificação. O que é frutificar? Para que o Senhor nos chamou? O Senhor nos chamou e nos deu um ministério. E que ministério é esse? Qual a nossa função dentro do corpo de Cristo? Algumas pessoas passam 20 anos sentadas. E a gente pergunta a ele qual o propósito de Deus para a sua vida. Ele fala, é a salvação do homem. Bom, se o propósito de Deus fosse salvar o homem, então Deus contava com a ação de Satanás para derrubar o homem, para ele vir e cumprir o propósito. O propósito de Deus ao criar o homem não surgiu depois da queda do homem, veio muito antes. E essa palavra vai falar muito do nosso chamado, para que o Senhor nos chamou e para que o Senhor nos ungiu. Aleluia, Senhor, que o Senhor nos dê graça, que a Tua palavra venha se apossar de todo o nosso ser e que venhamos a cumprir o Teu chamado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar com 1 Coríntios 1, do 27 ao 29. Diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. Escolheu as coisas insignificantes desse mundo e desprezadas, o que era nada, para reduzir a nada aqueles que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Eu sou, porque eu sou. Ninguém se vanglorie diante dele. Lembre-se aonde você estava e quem você era. Toda honra é para ele. Em Romanos 8, aqui fala que ele nos escolheu. Em Romanos 8, 28 e 29, ele fala que nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Romanos 8, 28 ao 30. Sabemos de que Deus age de todas as formas para o bem daqueles que amam a Deus. Não é o bem de todo mundo, não, é dos que amam a Deus. E a palavra dele diz que aqueles que amam obedecem a palavra dele. Dos que foram chamados segundo o seu propósito. Então há um propósito. Que propósito é esse? Para aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem do seu Filho. Predestinou para ser conforme à imagem do seu Filho, a fim de que Jesus seja o primeiro, primogênito entre muitos irmãos. O primogênito significa o primeiro. Entre muitos irmãos, a palavra irmão significa iguais. Então, o primeiro de muitos iguais a ele. Versículo 30. E os que predestinou também chamou. E os que chamou também justificou. E os que justificou também glorificou. Mas para que tudo isso? Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhe pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, sacrifício, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. Esse é o culto de alguém que raciocina. Não se molde pelo padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, colocando a mente de Cristo em nós, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
para que isso ocorra, eu tenho que me apresentar como sacrifício vivo. E depois que eu sou esse sacrifício vivo, o que acontece? Agora ele fala um pouco da finalidade que nos chamou. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A fim de proclamar as virtudes. A nossa finalidade foi nos tirar das trevas para proclamar. Atos 26, 17 ao 18, diz assim: ele nos chama e diz o que aconteceu com esse chamado. Eu os livrei do seu próprio povo. O texto fala mais para Paulo, que tirou do povo dele, que era o gentio, né? E tinha o povo gentio e o povo judeu. E diz lá: e eu o livrei do seu próprio povo, mas também aconteceu com a gente, e dos gentis, os quais eu envio para abrir os olhos e convertê-lo das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que ele receba o perdão dos pecados e a herança dos que estão sendo santificados pela fé em mim. Ou seja, ele nos tira do meio de um povo a qual a gente vivia, parentes, amigos, colegas, nos capacita, mas não esquece dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos colegas, nos capacita e nos envia a eles. Efésios 6, 14 e 15, versículo 14 e 15 diz assim: assim, mantenham-se firme, cingido com o cinto da verdade, vestido a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão. Calçado com a prontidão do quê? Do evangelho da paz. Se alguém quer ouvir, estou pronto aí. E a falar. E esse pregar e falar não é pegar um folhetozinho que comprou e dizer assim: Jesus te ama, não. É estar pronto para falar daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Falar Jesus, sua vida e sua obra. Lucas 6, 43 ao 46. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelo seu fruto. Ninguém colhe figo de espinheiro e nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro que está no seu coração. O homem mau tira coisas má do seu mau tesouro que está no seu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Aí Jesus faz uma pergunta: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Muitas pessoas chamam Jesus de Senhor. A palavra Senhor significa meu dono, mas não faz o que Jesus diz. Honra com a boca, mas não com a vida, com a ação. Tiago 2, a gente vai ver o Tiago capítulo 2, versículo 17 ao 19, e depois a gente dá uma puladazinha para o versículo 26. Diz assim: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que pelas minhas obras conhecerás minha fé. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Versículo 26. Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obra está morta. Não existe alguém que é cheio de fé e não tenha ninguém convertido pela pregação dele.
Não existe ninguém cheio de fé que a vida de Cristo nele não transformou outras. Não existe. A árvore é conhecida pelos frutos. Se não tem fruto, bota uma interrogação grande. Esse negócio de só dar glória com a boca, mas não tem fruto, tem algo errado. Mas você vai ver o que acontece com a árvore que não produz fruto, mesmo se achando boa. 1 Coríntios 15, do 1 ao 2, diz assim: Irmãos, quero lhe lembrar que o evangelho que lhe preguei, o qual vocês receberam, o qual vocês estão firmes, por meio desse evangelho vocês são salvos. Não é só por meio de Cristo que eu estou salvo, não. Agora é por meio do evangelho, que o evangelho são as boas novas do reino de Deus. E eu tenho que falar dessas boas novas, eu tenho que viver essas boas novas para ser salvo. Não é só crer em Cristo. Por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhe preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Em vão. Quer só sentar o banquinho? Tem crido em vão. Vamos comprovar que o Senhor falou também que tanto ele quanto o evangelho se somam e nos salvam. Marcos 8, 34 e 35. Eu só foquei a parte final que diz assim: aquele que perder a sua vida por causa de mim e do evangelho será salvo. Então, por causa de Cristo. Então, em Cristo eu tenho que crer. Mas o evangelho eu tenho que praticar. É a fé em Cristo e as obras na pregação do evangelho. É fé e obras. E a fé sem obras não vale muita coisa. Elas caminham junto. Se não tem a outra, tem alguma coisa com a sua fé que é esquisita. É uma fé que não produz fruto e que nem aplica a palavra de Deus. É uma fé de você e você mesmo. Não tem frutos dessa fé. Como diz a palavra, é morta. Mateus 25. Aqui é a parábola dos talentos. Como é uma parábola grande, eu vou dizer o versículo, vocês podem sentar em casa e ver direitinho todos os textos, mas eu vou pular aqui. O texto é Mateus 25, capítulo 25, do versículo 14 ao 30, mas eu vou frisar mais do 24 em diante, porque é o que mais nos interessa no momento. Diz assim: por fim, veio aquele que tinha recebido um talento. Os anteriores dizem que um recebeu 5 e multiplicou mais 5. Outro recebeu 2 e ganhou mais 2. E o que recebeu 1, olha o que ele fez. Por fim, veio o que tinha recebido um talento. E disse: eu sabia que o Senhor era um homem severo. Já chegou dizendo algumas palavras que os outros não disseram. Chamou de severo. Que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Não é injusto, então. Colhe onde não plantou, junta onde não semeou. Por isso tive medo. Então ele está dizendo que o Senhor era mau aqui, né? Severo, e agora teve medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Escondeu. Deus deu o dom a ele, ele foi, intocou, escondeu. Veja aqui o que lhe pertence. E entregou ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então, você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Olha o que aconteceu com o servo dele. Ordem que o Senhor deu. Agora estamos no versículo 28. Tire o talento dele e entregue ao que tem 10. Não pediu para ele, não. O que tem 10. Pois quem tem
será dado e terá grande quantidade, mas quem não tem, até o que não tem será tirado. Lance fora o servo inútil. Servo, mas não prestava, inútil. Ele vai para onde? Lançar nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Nós, naturalmente, perdemos a vida de Deus após Adão e Eva. E nos foi dado a vida de Deus. Não pertence a gente, pertence a Ele. E nós temos que multiplicar essa vida de Deus. Mas se você não multiplicar, até o que não é seu, que é a vida de Deus, lhe será tirada. Lucas 13, do 6 ao 9. Diz que existe algo que está inutilizando a terra. Lucas 13, do 6 ao 9, diz assim: Então, contou esta parábola. Preste atenção no que diz a parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar frutos nela e não achou nenhum. Uma árvore sem fruto. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Aí o cara para assim: meu Deus, eu já estou há tantos anos aqui e não dei um fruto para o Senhor, não tem uma vida que foi alcançada através da minha vida. Jesus, tem misericórdia. Aqui passou 3 anos, você já quer cortar. Para que deixar ela inutilizar a terra? Ou seja, aquela árvore que era para ser frutífera e não produz fruto, está apenas inutilizando aquele terreno que poderia colocar uma semente com a árvore frutífera. Ela está ocupando espaço. O Senhor mandou tirar. Mas alguém intercedeu por ela. Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais um ano. Eu cavarei ao redor dela, adubarei. Se der fruto o ano que vem, muito bem. Se não der, o Senhor corta. Olha, coisa boa. O Senhor nos deu mais tempo, hein? A gente sem fruto, mas o Senhor nos deu mais tempo. Glória a Deus. João 15, do 1 ao 8. Diz assim, Jesus fala o que ele é e o que nós somos. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dar fruto, o pai corta. E todo que dá fruto, ele poda ou limpa, para que dê mais fruto ainda. Vocês estão limpos pela palavra que tenho lhe falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, se não permanecer em Cristo. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se alguém permanece em Cristo, que foi colocado em Cristo através do batismo, se permanecer nele e Cristo permanecer em nós, não se preocupe. Vai dar muito fruto. Mas se você já está há muito tempo e não dá fruto, se preocupe. Se você foi batizado mesmo, se você foi colocado em Cristo e se Cristo está em você. Preste atenção se tem frutos ou não tem frutos. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém permanecer em mim, será como... Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim
e minhas palavras permanecerem em você, pedirão o que quiserem e lhe será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Assim serão meus discípulos. O Pai é glorificado se eu der muitos frutos. E assim é que eu vou ser seu discípulo. Não é só dizer, não, aceita e está tudo resolvido. Não, Senhor. Eu tenho que glorificar o Pai por dar muitos frutos. E assim eu sou teu discípulo. E se não der fruto nenhum, só preencher o banco e não glorificar o Pai com fruto, só ficar glória, 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 glória. Não dá certo, não. Jesus, tem misericórdia. Meu Pai é glorificado pelo fato de darem muitos frutos, assim vocês são meu discípulo. Marcos 8, 35 a 38. Mas eu tenho vergonha de pregar o Evangelho. Como é que eu vou fazer fruto para o Senhor? Como é que eu vou multiplicar aquilo que está em mim se eu tenho vergonha de falar? Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo o Evangelho, salvará. Então eu tenho que perder a minha vida por causa de Cristo e do Evangelho. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Tá com vergonha? Mas as coisas que você fazia nas trevas você ria, mas para pregar o Evangelho você morre de vergonha. O Senhor também se envergonhará de você quando Ele vier. Arrependa-se e mude de postura. Os covardes não têm parte no reino. Assim diz em Apocalipse. Mateus 21, 43. Então veja aqueles que são uma terra inútil, uma árvore que não produz, ou aquele que tem vergonha. O que acontece com ele? Mateus 21, 43. Portanto, eu lhe digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos do reino. Será tirado de vocês e dado a um povo que dê frutos do reino. E eu sou obrigado a dar fruto? Ninguém é obrigado a absolutamente nada. Ele disse, aquele que quiser vir após mim. Aquele que quiser. Não é, ninguém é obrigado a nada. E muito menos também Deus é obrigado a levar você para a eternidade com Ele. Nem você é obrigado e nem Ele é obrigado. Porém, se você entender, é algo natural da sua vida. E a vida da eternidade começa aqui, a vida com Deus. Aleluia. Salmo 1, do 1 ao 3, fala que é natural dar fruto. Diz assim, como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios. Às vezes o irmão vai pedir conselho a alguém que não tem aliança com Deus, não tem nada. Imagina os conselhos que é dado. Que não imita a conduta dos pecadores. Ah, ele fez isso comigo, eu vou descontar. Que não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, na palavra do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. E o que acontece com ele? É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham. Tudo que faz prospera. Tudo que faz prospera. E existe uma promessa para esses. Diz assim, Daniel 12,
versículo 2 e 3. Como eles serão na eternidade, Senhor. Aqui fala da prosperidade aqui, mas nem tudo que você acha que é prosperidade é o que o Senhor diz como prosperidade. Para outros, a prosperidade é dinheiro. Já para outros, a prosperidade é uma vida com Deus, harmoniosa e ter um lar estabelecido e harmonizado pelo Senhor. Então depende o que você vê e aonde está o teu coração. Onde tiver o teu coração, lá está o teu tesouro. A promessa de Daniel, em que está escrito em Daniel, diz assim, Daniel 12, capítulo 12, versículo 2 e 3. Multidões dos que dormem no pó da terra acordarão. Multidão dos que morreram, que estão lá no pó da terra, acordarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Um para a vida eterna, outros para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios, os que são sábios, reluzirão como brilhos do céu. Reluzirão como o brilho do céu. E aqueles que conduzem muito a justiça serão como estrelas para todo o sempre. Aqueles que conduzem muito a justiça serão como estrela para todo o sempre. Bom, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de proclamar o Evangelho. Quando eu me converti, eu queria muito, mas eu tinha vergonha. Tinha vergonha porque quando eu ligava a televisão, eu via a manipulação da palavra de Deus com a finalidade de saquear os bolsos dos incultos e aumentarem seus patrimônios. Isso me deixava muito triste, porque eu sabia que o que acontecia lá, alguns resíduos iam cair em mim. E quando eu batesse em alguma porta ou começasse a falar a alguém sobre o reino de Deus, o Evangelho de Cristo, as pessoas iam olhar para mim, lembrando de tudo que é falado e repetido em rádios e televisões. Mas teve uma palavra que o Senhor falou ao meu coração que mudou isso. A palavra diz assim, e é uma garantia que ele dá. João capítulo 13, versículo 20, ele diz assim, eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, Jesus falando. E aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Bom, nisso aí eu entendi que quando eu fosse, se alguém fechasse a porta, não quisesse ouvir, não estava afetando a mim, porque eu não estava indo lá para falar de mim. Eu estava indo lá para falar das grandezas do Senhor e da esperança para a vida dele e da família dele. Então, se ele me recebesse, ele não estava recebendo a mim, mas aquele que me enviou. E se ele não me recebesse, ele não estava dando as costas a mim, mas aquele que me enviou. Essa palavra me alegrou muito, porque Jesus começa dizendo, eu lhe garanto, aquele que receber, quem enviar, está me recebendo. E quem me recebe, recebe o Pai que me enviou. Em Mateus 28, do 18 ao 20, antes de Jesus ser elevado, ele falou as últimas palavras. Ele foi falando e sendo elevado. E ele disse assim, e Jesus se aproximando, se falou-lhe dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine ele a guardar todas as coisas que eu tenho os ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa foi uma das últimas palavras que o Senhor
falou antes de ser elevado. Mateus 13, 18 ao 23. Aqui fala da parábola da semente. E ele fala que é a mesma semente, mas caiu em 4 terrenos diferentes. E ele fala o que aconteceu em cada terreno. Eu vou pegar do versículo 18 ao 23 de Mateus 13 para não ficar muito extenso. Diz assim: portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O diabo não tem interesse nenhum que você escute palavra, e muito menos que se aprofunde, e que se essa semente venha cair no seu coração e venha germinar. Ele não tem interesse nenhum. Versículo 20. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Aleluia! Que coisa boa! Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. A gente precisa de raiz. E a gente precisa que a raiz cresça para pegar alimento do solo. E esse solo é Cristo. Não adianta a gente ouvir a mensagem e não se aprofundar em Cristo. Recebe com alegria, mas permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto ao que foi semeado em terreno entre espinhos, é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida, os enganos da riqueza, o sufoca e torna infrutífero. Não tem fruto. Os outros também não tiveram fruto. Versículo 23. Mas, finalmente, o que foi semeada em boa terra é aquele que ouve a palavra e entende e dá uma colheita. Aquele que ouve a palavra e entende, dá colheita. E o que acontece com uma semente que está no coração? Dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Uma só semente que foi plantada aí. No mínimo, você vai apresentar umas 30 almas ou 30 pessoas ao Senhor. A vida de Deus em você, se há vida de Deus em você, com certeza vai produzir vida em outros. É assim. Simples assim. Aleluia. Mas a semente é muito interessante. A gente vê que a semente caiu. Como está esse terreno? Precisamos adubar, tirar as ervas daninhas. É importante que essa semente se torne uma árvore e que essa árvore produza muitos frutos. A vida de Deus precisa ser multiplicada. João 12, do 20 ao 26, fala assim. Fala que alguns gregos encontraram alguns discípulos e sabiam que lá queriam matar Cristo. E os gregos gostam muito de adoração, de exaltar. E tem um cara que faz milagre, que cura e etc. Tem palavras bonitas. Ele diz, traz esse cara aqui para a Grécia, cara. E diz assim, entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. E eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido. Senhor, queremos ver Jesus. Chamaram Filipe de Senhor e disse, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, André, tu não está sabendo o que está acontecendo. Enquanto o povo aqui quer matar a gente e o Senhor, os gregos querem a gente, cara, e lá ninguém vai matar não. Vai ser joia para a gente. E ele vai falar isso com Jesus. E os dois juntos disseram a Jesus. Respondeu Jesus. Olha o banho de água fria que ele dá em André e em Filipe. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem.
Filipe, acho que botou a mão na cabeça, Senhor, vão lhe matar, Senhor, não é glorificar, não. Mas Jesus sabia que aquela morte dele, o sangue ia comprar povo, língua, tribo e nação, era glória. O Filho do Homem será glorificado nesse momento. Versículo 24, digo-lhe a verdade que, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ficará só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo de quem odeia sua vida, neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa me seguir, ou seja, percorrer a mesma trajetória, fazer as mesmas coisas, ter o mesmo caminho. Quem me serve precisa me seguir. E aonde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o Pai o honrará. Os estudiosos podem falar muito melhor do que eu com relação à semente. Mas a semente é interessante. A semente não brota enquanto não morrer. Enquanto a semente estiver verdinha tal, e ela estiver com vida, ela não brota. Ela tem que secar, ela tem que morrer. Quando ela morre, ela se parte e surge uma nova vida, um brotinho. Aí o cara disse, ali não é a semente não, ali é um broto que nasceu da semente que morreu. Só vai surgir vida se a semente vier a morrer. Enquanto o nosso eu estiver vivo, estiver se debatendo e não morrer, Cristo não vai viver em nós. O nosso homem interior deve estar curvado ou morto para que o Espírito Santo em nós, a vida de Deus, seja multiplicada. Se a semente cair no solo, não morrer, ficará só. Só a sementezinha ali, se ela não morrer. Mas se ela morrer, ela vira um broto que se transformará numa planta, que será uma árvore, que vai ter muitos frutos e novas sementes, que vai cair no solo e vão produzir outros e outros e outros. Mas se a semente não morrer, ficará só. É importante que a gente não esqueça dessa parábola. A gente somos frutos do grão que caiu na terra e que morreu, Cristo Jesus. Aleluia. Marcos 8, do versículo 22 ao 25, fala do cego da cidade de Betsaida. Preste atenção o que ocorreu aqui. E que isso me saltou aos olhos há pouco tempo. E eu achei tremendo, porque eu não tinha notado isso. Versículo 22. Eles foram, ele quem? Jesus e os discípulos, para Betsaida. E algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. As pessoas gostavam de ver milagre. E tinha gente ali doente, disse, vamos lá, eu levo você. Suplicando que tocasse nele. E as pessoas queriam ver Jesus tocar e o cego recuperar a visão. Então tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado. O pessoal queria ver. Aí Jesus pega da mão do cego e tira do meio do povo. Afastou-se. Mas para que o Senhor afastou? Depois de cuspir nos olhos do homem, impôs-lhe a mão. Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Vejo pessoas e ela parece árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou
as mãos sobre os olhos do homem. Então os seus olhos foram abertos. A sua vista foi restaurada. E ele viu tudo claramente. Eu posso dizer que ele ouviu tudo humanamente, que para ele era claramente. Mas por que o Senhor tirou ele do povoado e colocou distante? Por que o Senhor colocou, impôs as mãos e perguntou a ele o que ele via? E ele disse: eu vejo homens andando e eles parecem árvores. Árvores. Jesus não tinha poder para restaurar a visão dele na mesma hora. Teve que tocar 2 vezes. Jesus, quando impôs as mãos sobre ele a primeira vez, ele não teve uma visão natural. Ele não viu o homem como homem. Ele teve uma visão espiritual. Por isso Cristo tirou ele do meio da multidão para que ele pudesse ver todos os que estavam ali. E ele nos viu como árvores. O Senhor colocou a mão e disse: o que você vê? Ele disse: eu vejo o homem andando como se fosse árvores. Uma visão espiritual. Depois o Senhor pôs a mão de novo e ele viu humanamente, ou claramente, como está escrito aqui. E como é que está essa árvore? O Senhor nos vê como árvore. Ele relata aqui sobre frutos, sobre semente. Então, ele nos vê como árvore. Como está essa árvore? Tem frutos ou não tem frutos? Não adianta, aqui a palavra não é para condenação, mas para alerta. Não adianta a gente vir e chorar leite derramado. Estamos vivos, há tempo ainda de frutificar. De reproduzir aquilo que acreditamos e o que está dentro de nós. Mas se não acreditamos e não está dentro de nós, não vamos abrir a boca, não vamos pregar. E a pregação maior é a nossa vida. A gente deve viver a vida de Cristo e alguém perguntar por que nós vivemos assim, aí a gente fala do Evangelho. A palavra do Senhor é cheia de alerta. E tem horas até que eu fico meio sem jeito de falar algumas coisas, mas se o Senhor me inquietar, eu tenho que falar. Eu não vou ser culpado do sangue de ninguém. E a palavra diz assim, Provérbios 27:6. Aquele que fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Tem muitos irmãos que amam os inimigos. Mas que inimigos? Aquele que afaga o seu ego, aquele que incentiva. O irmão está todo atrapalhado, o irmão chega lá e o que você acha? Ô, meu irmão, bom demais, meu irmão, o que é isso, rapaz, tal. Ou aquele irmão ali, aquele irmão é joia. Você está todo atrapalhado, o cara respaldou o teu erro e tu chama ele de joia. É gostar do inimigo. Mas quando chega alguém que tenta lhe falar que você não está bem, que precisa melhorar algumas coisas, ficamos emburrados e não queremos muito estar perto daquele irmão. É assim. Aí depois ainda reclama porque caiu em buraco. Mas vamos à frente. Hebreus 12:1 diz assim: nos livremos. Eu peguei só uma parte, porque é o que mais foca. Quiser ler o versículo todo, não tem problema. Assim, livremos-nos de todo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta, a corrida de frutificação. Mas para que isso ocorra, eu tenho que me livrar do pecado e dos atrapalhos. Os atrapalhos não são pecado. E muitas vezes são coisas aparentemente boas, mas ela impede a frutificação. Mas o que eu quero dizer com isso? Bom, nós vivemos na nova aliança, no Novo Testamento, e para a noiva de Cristo, que é a igreja, ele deu alguns direcionamentos, né?
Tinha a velha aliança, que foi dada aos judeus, e tem a nova aliança feita no em Cristo Jesus para a igreja. Então é bom separar essas coisas para que não confunda tudo e termine dando em nada. E na nova aliança, Jesus nos deu o ministério da palavra. Ministério da palavra. E o que é que o ministério da palavra produz? Produz a reconciliação da humanidade com Deus. No início da minha fé, eu gostava muito de conversar com vários irmãos de cantos diferentes e saber como foi a conversão dele, como foi a aliança com Deus, do que foi o momento da entrega da vida dele através do batismo ao Senhor, do que motivou aquilo no coração, os textos que falavam mais forte ao coração dele. Eu gostava de perguntar essas coisas, mas as perguntas que ele tinha eram bem diferentes. E eu ficava meio sem jeito, recém-convertido, não tinha muito conhecimento da palavra, e disse, rapaz, onde é que está isso? Como é que eu faço para ver isso? Para eu poder me aprofundar mais. Então, teve um dia que o irmão chegou para mim e disse assim, meu irmão, você já marchou? Eu olhei assim, e disse, poxa, eu passei 4 anos no exército. Lá a gente treinava muito e marchava muito. Cheguei para a irmã e disse, já, meu irmão, já marchei. Ela disse, glória a Deus. Mas eu não sei o que estava na mente dela para que ela desse aquele glória. Aí eu encontrava outro irmão e ele dizia assim, o irmão faz parte de qual ministério? Aí eu disse, meu irmão, eu sou discípulo de Jesus e eu tenho falado da vida e da obra do Senhor. Eu disse, aleluia, eu sou do ministério do teatro. Aí eu disse. Aí a outra chegava e dizia, eu sou do ministério da dança. Eu digo, ministério da dança. Eu chegava a outra, sou ministério do fogo. Eu digo, do ministério do fogo. Aí assim, aí vem todo tipo de ministério, o ministério de balança o berço da criança, tem. Aí chegava outro e dizia, eu sou do ministério da música. Aí eu disse, aí eu começava a procurar de vez em quando, eu entendia pouco. Aí eu digo, rapaz, ministério da dança, da música, do fogo, de balançar o berço da criança, ministério de. E eu procurava esse ministério como recém-convertido. Aí o irmão disse, não, meu irmão, o ministério da música é o ministério do louvor. E louvor não quer dizer que é música. Música também faz parte, mas não quer dizer que é a música. Então o irmão dizia assim, você louva, meu irmão? Eu disse, eu louvo. Ele disse assim, eu sou levita. Aí começava a complicar, porque eu disse levita, eu digo levita vem do verbo levitar, que significa flutuar. Eu digo, será que seu irmão é hindu? Aí ele dizia, não, meu irmão, você louva? Eu disse, eu louvo. Porque eu sou levita. Aí eu disse, o irmão é da tribo de Levi? Ele disse, não, meu irmão, eu sou cristão. Eu disse, não, agora me confunde as coisas. Porque se não for o levita que flutua, do levitar, feito os treinamentos do hinduísmo, o levita são o povo da tribo judaica de Levi. E eu disse, você é levita? Não, eu sou levita. Aí eu digo, o levita tem por direito receber como herança dada por Deus os dízimos. Pega as outras tribos judaicas, recolhe todos os dízimos e entrega à tribo de Levi. A tribo de Levi fica com a parte dos dízimos e pega a outra parte, entrega, supre os órfãos, dá aos órfãos, dá às viúvas e aos estrangeiros. Eu digo, você recebe os dízimos? Ele disse, não.
Eu digo, mas não é da tribo de Levi? Ele disse, não, nós damos o dízimo. Eu disse, não, aí já, aí diga, aí você já me deixa meio tonto, meu. Aí, porque a você foi dado como herança, a sua tribo foi dada como herança. Como você disse que você não recebe, que você dá? Aí ele disse, olha, você tem que entender, ou você é igreja do Senhor, colocado em Cristo Jesus, ou você é judeu da tribo de Levi. Não existe as duas coisas. Porque hoje em Cristo não há judeu nem gentio, são nova criatura em Cristo Jesus. Então, você tem que entender, se você for levita, você é responsável de recolher os dízimos de todas as tribos e ficar para você como herança dada pelo Senhor. Não é para você dar, é para você receber. E você tem que suprir os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Eu digo, você supre lá os órfãos? Ele disse, não, os órfãos também dá dízimo. Eu digo, é. E as viúvas você supre? Não, não, as viúvas também dá dízimo. E os estrangeiros, você supre? Não, os estrangeiros quando vai nos visitar, ele também dá. Digo, mano, vamos mudar de assunto, senão eu me atrapalho todo. Vamos para a palavra, vamos voltar aqui. Então, 2 Coríntios 5, 17 ao 20. Bom, eu queria só dizer, antes de entrar nesse texto, eu queria só dizer uma coisa. Que as coisas que você faz e que acha interessante e que de repente você tem o dom de tocar, nada impede. Nada impede. O que não pode é você chamar essas coisas que você faz organizacional, tomar todo o seu tempo e que você chame essas coisas de ministério, a qual na nova aliança não tem respaldo nenhum, e você se torne uma árvore infrutífera, porque o verdadeiro ministério da palavra e da reconciliação foi minado pelo algo que você chama de ministério. Esse é um grande problema. Porque você vai de lá dizer, eu toquei muito, Senhor. E o Senhor disse, eu lhe enviei para pregar a palavra. Senhor, eu dançava tão divinamente, eu pegava o véu, o bambu. Mas não foi para isso que eu lhe chamei e lhe enviei. Possa fazer essas coisas, mas o ministério a qual lhe dei foi da reconciliação, de me apresentar ao mundo e que essas pessoas foram colocadas em mim e restaurada a vida deles. Esse é o ministério. 2 Coríntios 5, 17 e 20. E nós já estamos encerrando. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez nova. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Entendeu, não? E nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. Nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplico, reconcilie-se com Deus. Embaixador é um representante de uma nação em outra, e nós não somos daqui, nós somos de uma nação celestial, e nós fomos alcançados para que nessa nação que nós estamos, nós venhamos ser embaixadores de Cristo. E não se esqueça desse versículo. Se você esquecer todos os outros, memorize esse. Mateus 7, 19. Toda árvore
Antes, no versículo 30, está falando da árvore boa e da árvore má. Mas no versículo 7, 19, Mateus 7, 19. Toda árvore que não produzir bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Toda. Então, mesmo que sejamos uma árvore boa, se não produzir fruto, terá o mesmo espaço da árvore ruim. Foi as duas inutilmente plantadas. Que o Senhor venha firmar essa palavra em nossos corações e quando Ele voltar, Ele nos veja como árvore frutífera e não árvore que apenas ocupou espaço que poderia ser de outro. Aleluia. Se você quiser ser notificado de toda vez que chegar uma nova mensagem, ative o sino. Assim que chegar a mensagem, você será avisado e você participará da nova mensagem. Se você quiser participar desse grupo, é só se inscrever. Não se esquece não. Viu a mensagem? Se inscreve aí. Se você acha que tem pessoas que poderia ser abençoado com essa palavra, não esqueça de compartilhar não. Não deixe que aqueles que não entenderam o seu real propósito com o Senhor, eles voltem como árvores infrutíferas. Não é que ele venha deixar de fazer as coisas que ele estava fazendo. Se acha que quer dançar, dance. Se quiser fazer o teatro, também faça. Se quiser tocar, que toque. Mas não chame de ministério aquilo que Cristo não chamou de ministério. E que vocês cumpram o ministério a qual o Senhor nos chamou, para que não nos tornemos árvores inúteis. Aleluia. A próxima peça do Montando as Peças do Relacionamento será a peça de número 3.1. Ela vai falar dos 4 tipos de discípulo que é mencionada no Novo Testamento. O discípulo de Moisés, o discípulo dos fariseus, os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus. Aí a gente vai ver a vida a qual vivemos até agora, as características que nós temos e onde mais o nosso perfil se encaixa desses 4. Que Deus nos abençoe e até a próxima mensagem. Aleluia!